Graça e paz, irmãos, tudo bem? Espero que os irmãos estejam bem. Não sei que horário, qual momento você vai estar assistindo essa pequena lição, mas que Deus abençoe sua vida, sua família, possa falar grandemente ao seu coração. Nós vamos estar dando continuidade nos estudos das cartas de Paulo na prisão, as cartas da prisão, e vamos hoje estar dando continuidade na carta de Filipenses, que o irmão Luciano já começou na aula passada. Então, que Deus nos abençoe. Vou estar fazendo uma breve oração para que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir, nos direcionar à submissão da sua palavra. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque nós temos a tua palavra para nos refletirmos, estudarmos, crescermos, Senhor. Abençoe essa aula, Senhor, cada um de nós possamos crescer em graça e conhecimento do Senhor, possamos cada vez mais nos submeter à tua palavra, ao senhorio de Jesus Cristo e contemplar as maravilhas do Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor revela, a grandiosidade daquilo que o Senhor nos revela na tua palavra, Senhor. Abençoe esse estudo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, vamos estar dando continuidade ao que o Luciano já começou na aula passada, né? E o tema da aula de hoje, que é a aula 13, alegria no lugar onde estou. Ao estudar essa lição, o alvo dessa lição de hoje ao estudar essa lição, você terá condições de saber como pode demonstrar alegria, mesmo em meio às dificuldades, reconhecendo que tudo está sob a soberana vontade de Deus. Então esse é o alvo da lição, que a gente possa aprender que meio aos desafios, dificuldades, mesmo em meio a situações que venham a acontecer que a gente não compreenda, ainda assim Deus é soberano, Deus continua no controle de todas as coisas e de tudo para o seu propósito. Amém? Vamos estar lendo o texto, que nós vamos estar lendo Filipenses 1, do 18 do 12, aliás, ao 26. Filipenses 1, do 12 ao 26. Diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disto, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo em Cristo Jesus transborde por minha causa. Amém. Então, irmãos, o autor diz aqui, né, provavelmente você tem alguma razão, mas certamente nunca ficou preso. Provavelmente você tem alguma razão por estar, né, passando por alguma dificuldade, mas talvez você não tenha ficado preso, né? Ele quer dizer aqui que talvez você não tenha ficado preso 2 anos, né? Como Paulo está aqui nesse contexto que ele escreve essa carta, Paulo está preso em Roma, né? E essa carta, é interessante que essa carta é conhecida como a carta da alegria. E muitas vezes a palavra de Deus está aqui para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a mudança da nossa vida, do nosso caráter. E olha que interessante a gente pensar, né? Uma pessoa presa ali, sem saber o que vai acontecer,
se vai morrer, se vai ficar viva, como que vai ser todo o julgamento, enfim. Uma pessoa escreve com tanto amor, né, e alegria, né, o paradoxo do cristianismo, né, você está muitas vezes perseguido, passando por tribulações e situações, e ainda assim você pode estar contente em Cristo Jesus, você pode estar contente que você e eu sabemos em quem nós temos crido. Então, essa convicção de Paulo nessa carta, né, é algo que nos deixa realmente perplexos, né, para que a gente possa tomar para a nossa vida como aprendizado, né? E ele vai trazer aqui o sofrimento que Paulo enfrentou, né? Quando você está enfrentando uma situação desesperadora, é muito fácil se tornar uma pessoa magoada e chata. Uma pessoa cheia de mágoas nunca é uma pessoa alegre. Paulo conseguiu superar qualquer sentimento de mágoa e viu que o seu sofrimento foi dado para a propagação do evangelho. Então, vendo através, como o autor diz aqui, né? Às vezes a gente está triste, está chateado, alguma coisa aconteceu. A última coisa que a gente quer é se alegrar, a última coisa que a gente quer escrever, né, algo para alguém de alegria, trazendo ânimo, quando muitas vezes a gente precisa ser animado, né? Como era o caso de Paulo aqui. E o texto é bem interessante, que ele diz o seguinte: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Então, ou seja, Paulo sabe que a vida dele, né, está nas mãos do Senhor. Paulo sabe que o que acontece na vida dele não é por acaso, isso não foge do controle do Senhor. E aqui ele, diante desse sofrimento, né, a certeza que ele tem que o que aconteceu tem servido para o progresso do evangelho. Paulo sabia que ali ele estava preso, que ele estava passando aquela situação, que ele estava, os irmãos preocupados, né, com ele, com como estava a situação, ele animando os irmãos, dizendo: o que está me acontecendo aqui é para o progresso do evangelho. E quantas vezes nós nos pegamos em situações difíceis e nós não pedimos para ser instrumento de Deus, né? Muitas vezes a gente quer abandonar, não, porque Deus está deixando isso acontecer na minha vida, por que Deus está permitindo que isso aconteça, reclamando, em vez de entender que talvez aquele momento seja algo ali que Deus quer te usar, que você pode ser um instrumento na mão de Deus, para a propagação do evangelho, para o testemunho de Cristo, para alcançar vidas, né? E para estimular pessoas, para estimular vidas, que é o que ele diz aqui, né? Com o resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Ou seja, ele não estava preso porque ele tinha aprontado alguma coisa, ele não estava preso porque ele tinha feito mal a alguém. E a guarda sabia disso, né? Está evidente a toda a guarda que ele está preso por causa de Cristo, pelo testemunho de Cristo, pela pregação do evangelho, pela fé dele. Então não é por algo errado, né? Felizmente hoje nós vemos muitos evangélicos aí envolvidos em corrupção, em politicagem, tantas coisas aqui que eu posso dizer, né? E fala: não, estou sendo perseguido, está acontecendo isso, ou alguma situação. Quando a gente sabe que a pessoa é culpada por crimes e tem que pagar. Aqui não, Paulo sabia que ele estava preso por causa de Cristo, sendo instrumento nas mãos do Senhor, para a propagação do evangelho, para progresso do evangelho, para o crescimento, né, para pessoas alcançadas, né, como diz aqui, né, que estava na prisão por causa de Cristo, né, os guardas sabiam o testemunho dele de Cristo. E diz no 14: e os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, nós vemos aqui como Paulo é o instrumento de Deus, né? Como Paulo é usado pelo Senhor, passando por aquilo tudo outro, por toda essa situação, outras pessoas animadas, irmãos vendo, né, aquilo que está acontecendo, até nós, trazendo para o nosso dia de hoje, quantos exemplos nós temos aí de verdadeiros cristãos, servos e servas do Senhor, que nós vemos dar seu testemunho fielmente, que nós vemos ter um caráter íntegro, aprovado, uma vida ímpar diante dos homens, dando um bom testemunho, independente do que aconteça. E isso anima a gente. E aí, como aqui aconteceu, né, eles começaram a pregar, né, motivado, anunciando a palavra com determinação, porque era o ânimo que estava acontecendo. Paulo sabia que ele estava sendo usado por Deus e sendo um instrumento de Deus para
como tenho dito, né, para a propagação do evangelho, para a glória de Cristo. Então nós vemos tudo isso acontecendo, mas também nós vemos que Paulo também foi motivo de inveja. Paulo passou por motivos de inveja, nós vemos aqui no 15, a partir do 15, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros trazem de boa vontade, estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles que pregam por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Ou seja, Paulo se alegrava, né? Paulo sempre dizendo aqui, alegre, né? Então Paulo passando por essa inveja, esse motivo de pessoas ali escarneando Paulo, né? Zombando de Paulo. E aqui o que é muito interessante nesse texto que eu vou frisar aqui é o seguinte: muitas pessoas usam esse texto para dizer, tá vendo aí, ó, fulano tá pregando tal coisa, mas a igreja tá cheia. Fulano tá pregando tal coisa, mas tá indo a Cristo. Esse texto não serve para isso, porque o que acontece aqui é o seguinte, eu vou trazer um exemplo do nosso dia de hoje. A mesma coisa que um pastor tem inveja de outro pastor por causa do ministério. É isso que está acontecendo. Ele está pregando Cristo, ele está sendo fiel à palavra. A gente não pode usar esse texto para dizer que para compactuar, passar pano para heresias, né? A gente não pode usar esse texto para isso, porque a gente vê em todas as cartas de Paulo como ele é firme, ele e os apóstolos, em questão aos falsos ensinos, aos hereges, o próprio Senhor Jesus Cristo nos auxiliando através da palavra, né? Isso. E Paulo não está querendo dizer isso aqui. Voltando, como eu disse, é como se algum pastor tivesse inveja do ministério do outro, quisesse, ele está pregando ali realmente de fato a palavra, mas ele quer ser reconhecido, o coração dele, o objetivo dele não é a glória de Deus, não é Cristo, não é vidas alcançadas, o objetivo dele é alcançar um ministério maior, é alcançar uma condição financeira maior, é ser reconhecido pela mídia, é olhar para o irmão e querer ser mais do que ele. Poxa, aquele cara está pregando ali para 5.000 pessoas, tomara que eu chegue, que eu ultrapasse, que eu pregue para 10.000, que eu ganhe tanto e aquilo outro, e que ele, né, como aquele zombando de Paulo, que talvez desejando até o mal, né, para algum irmão em Cristo. Então esse é o motivo, é a inveja. E essa palavra por inveja e rivalidade, no grego, essa palavra quer dizer justamente isso, né, competição. Então, ou seja, para aqueles que estavam zombando de Paulo ali, que estavam pregando, como diz aqui, né, sem amor, né, por ambição, sem sinceridade, na realidade eles estavam competindo. Para eles era uma competição, eles queriam ser melhores. Então, muitas vezes nós lidamos com isso, né? Hoje, essa guerra para ver quem é mais, quem tem o melhor ministério, quem faz mais, isso, aquilo, outro, quando nós sabemos que o alvo de tudo que nós fazemos deve ser para a glória do Senhor, não se importando se a gente vai ser reconhecido lá em cima, não se importando o que a gente faça, o que nós fazemos é para a glória do Senhor e devemos pregar a Cristo, independente se é para uma pessoa, se é para 1.000 pessoas. Então, esse fato também que nós vemos, né, de Paulo passando por essa situação e ainda assim ele se alegrando, porque ele sabia que através daquilo também vidas iam ser alcançadas, vidas iam ser transformadas e o Espírito Santo ia agir. Paulo também experimentou várias bênçãos, né? Nós vemos aqui que, como eu falei, na guarda pretoriana, no versículo 13, provavelmente os guardas ficavam acorrentados a Paulo o dia inteiro, né? Paulo não perdeu a oportunidade de falar do evangelho, especialmente para toda a guarda pretoriana. Então o que acontece ali, naquele sentido, sempre tinha guardas ali dia e noite com Paulo. Então era um momento que Paulo estava sendo usado por Deus, abençoado, né? Pregando o evangelho ali para os guardas e sendo testemunho de Deus ali para os guardas, né? Também na igreja, por causa da coragem de Paulo e do exemplo que demonstrou, os irmãos da igreja também foram estimulados a pregar a palavra. Se Paulo não tivesse sido preso, isso não teria acontecido. Voltando, né, o que eu falei, eles foram animados a pregar a palavra, foram animados através do testemunho de Paulo, da vida de Paulo ali, o ânimo deles em sair pregando com ousadia, com vigor, levando a palavra. E a sua própria vida, porque nós vemos, né, Paulo dizer
no versículo 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, ou seja, Paulo sabia que a bênção dele, né, a bênção do Senhor estava sobre a vida dele, a graça do Senhor estava sobre a vida dele. E ele sabia, quer ele estivesse vivo, quer ele morresse, não importava, era Cristo o alvo de tudo que ele fazia. Ou seja, ele diz, viver é Cristo. Se eu estou vivo, se eu estou vivendo, é para a glória de Cristo. E se eu morrer, eu estarei com Cristo, que é o que ele diz aqui no 23. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas ao mesmo tempo ele também diz aqui, né? Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Ou seja, ele sabe ali que Deus tem um propósito na vida dele, em tudo aquilo que está acontecendo, e que Deus está conduzindo, né, tudo isso para progresso do Evangelho, para que o Evangelho seja cada vez mais propagado, cada vez mais falado ali na guarda, no meio dos guardas, no meio de toda a população, né, os não cristãos, pregando, tendo ali a pregação do Evangelho, tendo ali mesmo Paulo preso, demonstrando através da vida dele, como eu disse, preso por causa de Cristo, e tudo por causa de Cristo. Então, nós vemos que a alegria de Paulo nessa carta é porque ele tem certeza de que a vida dele está nas mãos de Cristo. Não está nas mãos de César, não está nas mãos dos guardas, não está dependente das pregações dos outros ministros ali que porventura estavam zombando dele, estavam pregando Cristo não por motivos sinceros e de coração, mas ele sabia que a vida dele, que a trajetória da vida dele estava nas mãos de Cristo. Concluindo, irmãos, Paulo nos dá uma palavra de testemunho nessa passagem em 3 tempos. No passado, seus sofrimentos foram usados para o progresso do Evangelho. No presente, nas presentes circunstâncias, Paulo estava entre amigos e colegas invejosos. O que é importante para Paulo é que Deus muda os eventos e conduz tudo para o progresso do Evangelho, e isto lhe basta. No futuro, Paulo não sabe o que o futuro tem para ele, nem o que deve desejar, morrer ou viver. Mas uma coisa é certa, seu futuro está nas mãos do Senhor. O que importa é que Cristo seja glorificado na sua vida. Então, concluindo, trazendo para a nossa vida, não importa, irmãos, aquilo que venha nos acontecer, aquilo que possamos passar na nossa vida, que nós possamos ter convicção e essa fé firme e verdadeira de que nós podemos ser instrumento do Senhor mesmo no momento de dificuldade, mesmo quando a gente não entende. E assim como o apóstolo Paulo, que Cristo seja glorificado através disso. Mesmo que a gente não entenda, que o que acontecer na nossa vida seja para a glória do Senhor, para o progresso da Tua Palavra. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, espero que os irmãos tenham aí conseguido entender nesse pouco tempo tudo aquilo que nós trouxemos hoje. Então que Deus os abençoe, fiquem com Deus, se cuidem, se protejam, continuem em oração, continuem acompanhando os estudos, os cultos online, e que Deus nos abençoe e nos conduza aí nessa jornada. Amém?